porque começou Bendita Hora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na Rede Vida de Televisão. Você está começando com a gente agora o melhor programa da tarde. Não adianta procurar em qualquer televisão que você for, não vai achar um programa tão especial quanto Bendita Hora. É para o Brasil inteiro e vocês têm que saber que porque o programa é importante, bonito, é porque o programa, ele só vem gente boa nesse programa. Não vem qualquer um, padre. Não adianta. Tem gente que manda currículo para vir no programa. Não adianta, não adianta. Tem dois critérios. Aqui, ó, ela sabe. Tem dois critérios para participar do programa. Por isso vocês estão aqui. Primeiro, que seja inteligente. Isso é importante para participar do programa. Segundo, que seja bonito. Só gente bonita aqui. Só a gente pede a foto primeiro para saber. Não, pode vir. Currículo com foto. Currículo com foto. Currículo com foto. Com foto e olha, com cópia carbonada. Vou apresentar para vocês, olha como o programa está especial e sensacional. Deputado Mário Palumbo Júnior, muito obrigado de estar aqui com a gente. Obrigado, deputado. Padre. É uma honra estar aqui com vocês. Olha, eu fico muito feliz que, olha, dentre tantas e tantas coisas que o deputado tem para fazer, ele arrumou um tempo de estar conosco aqui. Deputado Palumbo é conhecido como Delegado Palumbo e eu fiquei sabendo uma coisa maravilhosa. Posso falar? Pode, claro. Ele é filho de padre e ele é filho de um padre, assim, sensacional, que é o padre Mário Palumbo, que ele é padre, ele deixou o sacerdócio, se casou numa história linda, apaixonada com a mãe, Dona Margarida, e aí teve 3 filhos e o Mário Palumbo Júnior, agora é Júnior por causa dele. Exato, exatamente. Obrigado. Isso. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Carolina Diniz, a teacher dos famosos. Em inglês é isso. Obrigado, Carolina. Muito obrigado. Obrigada, padre. Adoro vir aqui. Olha, eu fico muito feliz mesmo. Padre José Ercílio Pessoa de Oliveira, muito obrigado, padre. O senhor está aqui. O padre é presidente da Cáritas Campo Limpo, Diocese Campo Limpo. Muito obrigado de estar aqui com a gente, padre. Agradeço. Obrigado pelas informações que o senhor vai trazer. Obrigado de colocar o seu tempo também aqui pra gente. E a doutora Ellen Decares, farmacêutica, esteta, tem ela é especializada em harmonização glútea. Olha que interessante isso. Glútea. Não, interessante, é uma coisa bonita isso. Ó. Botox, preenchimento, rinomodelação, fazer aquelas coisas aqui no nariz. É o preenchimento no nariz. Nariz, né? Nariz. E lift facial. Olha, tudo que a gente precisa na vida, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vocês sabem que esse ano a Rede Vida completa 30 anos de existência e para celebrar a data nós estamos mostrando alguns momentos marcantes da emissora. Hoje, a homenagem é ao nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Tem um programa aqui na Rede Vida. Vamos acompanhar. Há 30 anos, a Rede Vida entra nos lares brasileiros com a missão de evangelizar. Bem antes da Rede Vida cumprir esse propósito, Dom Odilo Pedro Scherer já seguia por esse caminho. Em 1976, foi ordenado padre na cidade de Quatro Pontes, Diocese de Toledo, no Paraná. Nesta diocese, exerceu diversas funções pastorais. Em 1994, foi chamado para trabalhar em Roma como oficial da Congregação para os Bispos. Em 2001, Papa João Paulo II o nomeou Bispo Auxiliar de São Paulo. A ordenação episcopal aconteceu em fevereiro de 2002. Como Bispo Auxiliar da Arquidiocese, Dom Odilo foi designado Vigário Episcopal para a região Santana. Entre 2003 e 2007, também foi secretário-geral da CNBB. Em 2007, Papa Bento XVI nomeou Dom Odilo como 7º arcebispo de São Paulo. Em 24 de novembro do mesmo ano, ele se tornou cardeal da Igreja. Dom Odilo sentiu a necessidade de dialogar com as pessoas de uma maneira simples e direta. Foi assim que nasceu o programa Palavra do Cardeal. Programa que é transmitido pela Rede Vida desde 6 de julho de 2008. Está começando agora Palavra do Cardeal, junto de Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. O programa tem a participação do padre Juarez de Castro, que como interlocutor traz as perguntas, questionamentos da vida da igreja
e uma reflexão profunda da liturgia dominical. Todo bem praticado deve ser elogiado. É verdade, verdade. O bem praticado deve ser reconhecido como bem. A gente não deve ficar ciumento. Se alguém está fazendo o bem e não é do nosso grupo, bate palmas igualmente. Reconhece o bem que é feito. Este é o ensinamento, quando Jesus não proibais a ninguém de fazer o bem. Bonito isso, né? Pelo contrário, né? Deve ser incentivado todo mundo a fazer o bem. Ao longo desses 17 anos no ar, o Palavra do Cardeal se tornou um espaço de fé, reflexão e proximidade com os fiéis. Uma trajetória que se entrelaça com os 30 anos da Rede Vida, levando a mensagem do Evangelho a milhares de lares. Que venham muitos mais anos dessa missão abençoada. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em 2008, quanto tempo tem esse programa? 17 anos, 17. Vocês viram aquela imagem minha 17 anos atrás. Eu estou a mesma coisa. Fosse ontem. 17 anos. Olha aí, ó. Olha aí, parabéns aí, ó, a Rede Vida, 30 anos. É o Dom Dilo, né? Dom Dilo aqui junto com a gente esse tempo todo. Vamos ver aqui, ó. Pesquisa aponta que a cada 24 horas, 13 mulheres sofreram violência em 2024. Delegado, deputado, isso é muito, é uma coisa muito séria mesmo. A cada 24 horas, 3 mulheres sofreram violência no ano que passou. É isso mesmo, padre. A cada 6 horas, uma perde a vida vítima de feminicídio. A cada 8 minutos, uma é estuprada neste país. Por que que isso acontece? Porque os homens acham que são donos das mulheres. Eles não admitem fim do relacionamento, eles não admitem término, e eles vão dando sinais de que vão praticar violência. Isso que eu ia falar, dá sinais, existem esses sinais? Existem sinais sim, padre. Começa com aumentar o tom de voz, depois pegar no braço, em pequenos empurrões, xingamentos, vão dando sinais. Não deixa a mulher usar determinado tipo de roupa, não deixa a mulher sair, não deixa a mulher ter amigas, não deixa a mulher ir para lugar nenhum, fica controlando o tempo todo. Questão do dinheiro também, controle do dinheiro também, né? Tem muitos padres que a gente fica falando assim, você apanha porque você gosta. Não, tem muitas que são dependentes financeiramente. E a mulher não tem como sair de casa às vezes. Então eu já peguei, enquanto eu era delegado, eu perguntei para uma delas, por que a senhora não vai embora, não deixa esse homem? Olha, eu prefiro me submeter a isso do que ir para debaixo da ponte com 2 crianças de 5 e 6 anos. Então eu prefiro apanhar, pelo menos meus filhos têm um lar, têm comida. Nossa. E aí tem pouquíssima política pública para as mulheres, essa que é a verdade. Por exemplo, a cidade de São Paulo, padre, são 5 mil cargos de livre escolha do prefeito. Estado de São Paulo, 20 mil. Por que não se coloca parte dessas ofertas de trabalho, né, que são indicadas por políticos, para mulheres vítimas de violência doméstica? E assim elas poderiam sair de casa. Mas não se tem isso aí. Sabe por quê? Porque eles querem os amigos dos amigos. Eu vou colocar a política muito suja, viu, padre? Você, quem está falando é um deputado. E é um deputado que, tá lá batendo todo dia. Infelizmente, é o ambiente mais podre, sujo e hostil que eu já pisei na minha vida. 1000 vezes pior que a polícia. Os inimigos da polícia são mais honestos. Agora, infelizmente, eles não têm esse interesse. Eles preferem pegar uma pessoa que vai trazer votos para eles. Tipo como? Eu vou aqui empregar a Carol. Carol, na época da eleição, você me ajuda, hein? E assim fica aquele ciclo vicioso. Coloca uma mulher que foi vítima de violência através de um cadastro. Né? Não existe um projeto, de repente, de lei, alguma coisa que, de repente, podia ser levado lá? Existe, eu já fiz esse projeto enquanto vereador, padre. Mas está parado lá, porque parece que eles não têm muito interesse. Para quem acompanha a gente no Brasil todo, a gente está no Brasil todo, o deputado hoje é deputado, mas ele foi vereador aqui em São Paulo, viu, gente? A gente precisa acolher essas mulheres, né? E outro ponto que pega bastante, padre, é que não adianta você colocar uma tornozeleira num homem e falar assim, vai para casa. Porque o crime passional, né? Aquele que envolve paixão, para mim não é paixão, para mim é ódio mesmo, né? É possessão. Ele vai matar. Não é a tornozeleira que vai... Não vai segurar. Talvez o que fosse segurar esse homem é saber que, olha, se você perde a sua mulher lá, você vai ficar na cadeia, você não vai sair. Agora, aqui no Brasil, a gente tem vários casos, por exemplo, Susana von Richthofen, que mata os pais apaulados e recebe o benefício para visitar o pai que ela mesma matou. Isso. Dando paulada. É verdade. Alexandre Nardoni pegou 32 anos,
ficou míseros 16. Eu sou muito amigo da Ana Carolina Oliveira. Sei, a mãe das... Isso. Né? E aí nós propomos até uma proposta de emenda constitucional que diz o seguinte, pegou 30 anos, vai ficar 30 anos. É livre-arbítrio, padre. O bandido, o criminoso, ele tem que temer a punição. Porque quando recebe a condenação, você já faz o cálculo. Eu já fiquei tanto, agora eu fico mais tanto, eu pago um tanto, metade, e aí, de repente... É exatamente isso. Ele já conhece a lei, o código inteirinho. Eu ainda acompanho muito o trabalho das polícias pelo estado de São Paulo. Eu vou muito acompanhar de Ribeirão Preto, São José dos Campos. Eu acompanho, entro na viatura e acompanho. Sei. E todo criminoso que é preso, eu pergunto para eles, se você soubesse que ia ficar preso 20 anos sem nenhum benefício, você estaria no crime? 100%, padre, não estaria. Que a maioria fala... Não estaria. Eles saem na audiência de custódia, eles recebem auxílio reclusão, que a gente está, pelo menos eu estou tentando transformar em auxílio vítima. O que é auxílio reclusão? O Estado dá um dinheiro para ele se ele já pagou o INSS. Mas e a vítima? E a mãe da vítima? E o pai da vítima? E o filho da vítima? Não recebe absolutamente nada. Então tem essas inversões de valores. Claro que a gente precisa amar todo mundo, precisa perdoar todo mundo, mas eu acho que a gente tem que ter prioridades. Quem é a prioridade? É a vítima, padre, não é o bandido. O bandido teve livre-arbítrio. E esse papinho furado, é a condição social. Olha, a minha mãe é uma mulher periférica, saiu da periferia de Perus. Meu pai, como o senhor meio falou, ele deixou de ser padre e foi vender livros de porta em porta. Isso. A gente morava de favor na empresa que minha mãe trabalhava e nenhum dos filhos se corrompeu porque nunca faltou amor. Então, a condição social não importa, mas a familiar, de faltar amor, de faltar harmonia familiar, isso sim importa. O que a gente tem que fazer? Na minha opinião, na minha humilde opinião, fortalecer a família. Fortalecer a família, porque não é o dinheiro que vai transformar. A gente vê um monte de filhos de milionários sendo corruptores. Isso é verdade. Isso corruptores, bandidos verdade. do colarinho branco, quer comprar todo mundo, para numa blitz e fala, você sabe quem eu sou filho, quer comprar o policial. Então, eu acredito muito em condição familiar. Verdade. Vocês viram aquele caso lá em Espírito Santo, do fisiculturista que matou Ele deu uma facada ele chegou na loja e matou ela do nada. Do nada. Ele foi encontrado, depois ele morreu na cadeia lá. Porque ele teve um eu vi. Mas, do nada, ele foi e matou, ou seja... Tem um código de ética, padre, que na cadeia, por exemplo, não entra crack. Se um faccionado, por exemplo, do crime organizado, for usar pedra de crack, ele é expulso. Crack não é... Não deixa, porque a pessoa fica no estado de loucura tão grande que eles mesmos não deixam. Tá. Só que lá se respeita. Eles não aceitam crimes sexuais. Olha... Não aceitam. Então, se um criminoso for pego antes, se ele for pego primeiro pelos criminosos, ele vai morrer na rua. Pelo Tribunal do Crime, a sentença dele será a morte. Se ele for para uma cadeia, ele vai ter que ficar separado do convívio dos demais presos. Ele fica numa parte chamada seguro. Geralmente, eles não tomam nem sol, eles ficam até amarelados. Porque se eles forem tomar o banho de sol, eles morrem. Eles morrem. Então, há um código de conduta entre os próprios criminosos. E aqui, por vezes, eu já vi pedófilos sendo solto em audiência de custódia. Audiência de custódia é aquela audiência que a pessoa nem chega para a cadeia, ela vai lá conversar com o delegado. Em 24 horas ele tem que ser apresentado para um juiz de direito. Lá se pergunta como que você foi tratado, como que você foi algemado, se os policiais te bateram. O juiz não pergunta absolutamente nada sobre o crime, e muito menos sobre a vítima. Então, quase 50% dos presos em flagrante saem na audiência de custódia. O que ele vai fazer? Vai roubar de novo. Nossa Senhora. Audiência de custódia é isso, então? Audiência de custódia da pessoa... Só serve para proteger preso. Tá vendo? Tomando café? Muito gostoso esse café, padre. Os dois não estão tomando café aqui, por quê? Não, esse cafezinho do padre. Eu não acredito. O padre também maravilhoso. Eu tomo, aqui hoje eu não... Não, aquela lá é a Nossa Hora do Café, eu sempre falo. É a Nossa Hora do Café. Nossa Hora do Café fica muito triste quando vê alguém não tomando café. E agora a resposta é maior. Vê um cafezinho pra ele. É melhor tomar. Pode tomar café. Olha, o pessoal falou, João Rocha falou, que maravilha ver o delegado aqui no programa. Olha aí, beleza. Obrigado. Olha só, Lamé falando que um abraço para todos. Eu vou ler na medida do que vai passando, a gente vai fazendo aqui. Vamos lá. Mais uma. 35 anos sendo Cáritas, sendo Esperança. Cáritas, Campo Limpo. Ô, padre José Ercílio, eu queria que o senhor explicasse, eu acho que muita gente, o Brasil inteiro que assiste a gente agora, precisa entender o que é a Cáritas e o trabalho da Cáritas. A Cáritas, ela é a organização social da igreja que
cuida dos trabalhos sociais. Então, ela tem um dicastério no Vaticano, e lá do Vaticano que eles organizam as ações emergenciais no mundo todo. É um organismo da igreja, então, para cuidar, bem organizado, claro, Exato. bem organizado, para cuidar dessa questão. Refugiados, a Caritas cuida. A Caritas cuida desses momentos. Mulheres e equidade. Sei. Meio ambiente. Meio ambiente. Esses momentos mais críticos também, de tragédias e tudo, é a Caritas que está ali. Tragédias, a gente atua. No Brasil, a CNBB, ela também é um organismo da CNBB. Então, a Caritas Campo Limpo, ela é uma entidade membro da Caritas brasileira. Que tem 12 regionais. Então, nós somos parte de um todo. Sei. De uma ação solidária. Então, cada diocese tem a sua Caritas ali, que faz parte da Caritas Brasil. Sim. Caritas Brasil, que, claro, está ligado à Caritas de uma forma na igreja. Exato. E aí trabalha, cada Caritas de cada diocese tem os seus trabalhos específicos também. Sim, sim. E diferem também uns dos outros. Sei. Vai depender da vulnerabilidade de cada local. Isso, porque cada local é uma realidade diferente, né? Isso. Aqui na Diocese de Campo Limpo, nós trabalhamos com crianças, adolescentes, jovens, e a gente também preconiza o cuidado com as políticas públicas. Sei. A proteção social é muito importante. Proteção social, para nós, é o ponto-chave para esse cuidado com as pessoas. Interessante, interessante. E a Caritas, ela praticamente vive como para se fazer a partir das doações, a partir das campanhas? Como é que funciona tudo isso? Na verdade, a Caritas, ela chega antes do Estado. Deputado, desculpa aí falar, mas a Caritas... Não, deputado... A maioria tudo chega do Estado. É igual a cavalaria americana, chega o último a chegar. Ela chega antes do Estado. Então, aquelas ações que as paróquias realizam de apoio imediato, que muitos chamam de assistencialismo, mas não é assistencialismo, é um socorro imediato. Depois vai se transformando em cuidado, promoção humana e luta por direitos. Que interessante. Vai numa sequência... Primeiro chega com a ajuda emergencial. Exato. Depois a questão de promover a pessoa na sua integralidade. E depois a questão de lutar pelos direitos. É interessante essa. Porque as portas das nossas igrejas, elas são as portas de entrada para muita gente. Sim. É lá que as pessoas chegam, que procuram, e de lá a gente consegue encaminhar, de lá a gente consegue cuidar. E também, não é que a igreja faz isso sozinha, tem uma rede grande de apoio e também tem parcerias com o poder público. Que beleza, interessante. Trabalhamos com e sem parcerias. A gente sabe o trabalho bonito da Caritas. Eu citei a questão dos refugiados, porque a Caritas tem um trabalho cuidadoso, principalmente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, com os refugiados às vezes que são perseguidos por causa de política, perseguidos por causa da orientação sexual, perseguidos por causa, às vezes, de ditaduras e tal. Sim. Então, existe um trabalho muito bonito mesmo. De pessoas que recebem esse apoio da Caritas. É interessante. E é interessante trazer isso, porque as pessoas falam assim, mas o que a igreja está fazendo? A igreja faz muito mesmo, e de uma forma organizada. A Caritas é um sinônimo de trabalho caritativo organizado, né? Organizado. Agora, no Jubileu da Esperança, tenho orgulho de dizer que somos uma chama de esperança. É verdade. Isso é muito bom mesmo. Quando o padre fala a Diocese de Campo Limpo, a realidade aqui em São Paulo é completamente diferente dos outros lugares. Geralmente, nos outros lugares, assim, uma diocese contém várias cidades, né? Sim. Aqui em São Paulo é o contrário. Na cidade de São Paulo tem várias dioceses, né? Sim. Então, a Diocese de Campo Limpo, ela está dentro da cidade de São Paulo, e pega outras cidades, mas está dentro, né?
Do lado de lá do Morumbi já é Campo Limpo, né? Já é Campo Limpo, né? Do lado de cá é Diocese de São Paulo. Do lado mais Zona Sul é Santa Amaro. Mais Zona Leste é São Miguel, né? Então, São Paulo é esse mundo, né? Só para que as pessoas entendam. O pessoal tá falando aqui, olha aí, ó. Cadê? Que Deus a Ilse Quitéria, que Deus abençoe a Caritas Campo Limpo pelos 35 anos de existência, que Deus continue abençoando. Eliane Pessoa falou, parabéns, Padre Ercílio, por toda a dedicação, que Deus abençoe. Ó, Ilse Quitéria falou, boa tarde, Padre Juarez, moro em Tubarão, Santa Catarina, e para esses lados de cá, muitas mulheres são agredidas e mortas. Falando, o James falou, parabéns, delegado Palumbo, ótima participação. Olha que beleza aí, muito bom. Pessoal, eu vou falando aqui. Vamos lá, seguinte, no final do programa, a gente sempre toca uma música que alguém de vocês escolhe. E eu vou ver agora quem vai escolher a música para a gente terminar o programa de hoje. É assim, peraí, deixa eu pegar aqui, ó, um nome aqui para ver. Quem vai escolher, ó... O deputado Mário Palumbo vai escolher. Escolhe uma música agora. Qualquer música? Qualquer música. Música da sua vida, música que você gosta, música que você acha. Terra Seca. Terra Seca! Olha aí, ó. Terra Seca, pra gente terminar. O deputado estava na... Escuto todo dia. Tudo aí, na hora. Vamos lá. Ah, tá tomando café agora, né, padre? A consciência pesou. Pesou a consciência, tá vendo? Cara do café. Tá vendo lá? Vamos ver. Remodelação glútea. Procedimento exige cuidados. Muito bem. Doutora, remodelação glútea. Geralmente a pessoa faz a remodelação glútea porque, de repente, ela não tem o glúteo que queria ter ou porque, de repente, ela não tem a constituição física que ela queria ter? É, isso mesmo. Geralmente, quem prefere a remodelação é que não quer fazer uma cirurgia plástica para fazer enxerto de gordura. Ah, aquele enxerto de gordura. Isso, então aí, ou silicone, né? Dá para pôr silicone também, não dá? Dá para pôr silicone, dá pra pôr. Ou então enxertar a gordura. Aí que o doutor Tarek falou, enxerta a própria gordura. A própria gordura. Isso mesmo. Mas aí a pessoa não quer fazer. É, a pessoa não quer passar por esse tipo de cirurgia. Uma remodelação, tipo uma, como que fala? Harmonização. Isso mesmo, uma harmonização glútea. Então, a harmonização ela é composta pelo quê? Nós tratamos a pele, então celulite, foliculite, né? Nós tratamos a musculatura local, então aplicamos alguns ativos, aminoácidos que faz esse crescimento da musculatura. Ah, tá. Aplicamos alguns ativos também que realizam o crescimento da gordura boa e compacta ali, então tudo que você ganha é seu ali, né? Ah, então, até então não tem nada de colocar... nenhuma preenchimento, não. Aí, só em último caso, se a pessoa mesmo assim ainda quiser mais volume, nós colocamos ácido hialurônico. Ah, o ácido hialurônico. Isso, que é liberado pela Anvisa, ele é absorvível, então não tem perigo nenhum. Jamais o PMMA. Jamais, não utiliza. O PMMA está para ser proibido no Brasil. O PMMA está para ser proibido totalmente no Brasil. Tem muitos casos, né, de intercorrência com PMMA graves. Então tem esses. Então, primeiro começa a ser bioestimuladores, né? Isso, nós vamos estimulando musculatura, gordura local, melhora da pele, do aspecto. O primeiro passo é esse. A pele. Isso. Finalizando isso, eu ainda preciso de volume. E aí a gente completa isso com ácido hialurônico. O ácido hialurônico que vai dar volume. Que vai dar volume. E pode também dar forma também. Isso mesmo. Eu quero um bumbum mais empinado. Então a gente coloca mais pra cima. Não, eu quero completar minha lateralzinha aqui, que eu tenho um vão aqui, né? Completamos a lateral. Então, quando falamos de harmonização glútea, neste caso, é para harmonizar o contexto, né? Para ficar simétrico. E foi você que desenvolveu essa técnica, foi? Sim, com alguns estudos, né? Fiz vários cursos, várias especializações. A gente não vê gente especializada. A gente vê harmonização facial, harmonização mas especializada em harmonização glútea, não. São poucos profissionais ainda no mercado. Interessante isso, interessante. Porque a pessoa, às vezes, ela está com a autoestima baixa e queria, de repente... Tem gente que tem constituição física mesmo, às vezes não tem. Muitas me procuram por isso, porque não tem mesmo. E depois, às vezes, por causa da idade também, por causa da idade, às vezes a flacidez aconteceu. Gente que corre muito, sabia? Muita corrida. Dá muita flacidez. Quando as pessoas de correr, cai a bunda, sabia? É verdade. Só a bunda, o
Rosto tudo. Também. Rosto também fica caído, não pode correr muito, não. Tem pessoas, correr, não pode correr, tem que correr. Não é verdade. Caminhar agora. Caminhar. Agora, padre. Agora eu tô apavorada aqui. É verdade. Mas hoje tem os bioestimuladores que ajudam na flacidez, também. Então pode correr sem medo, Isso é interessante falar, porque devolve para as pessoas essa autoestima, devolve até numa relação, num casamento, uma coisa, é bonito É isso trabalho. mesmo. Bonito. Até tem pessoas que me procuram com deformidades. Eu tive uma queda, Olha. E aí ficou mais fundo, teve uma deformidade, a gente consegue ficar mais assimétrico, né? Deixar mais assimétrico a musculatura ali. Interessante. Olha que interessante. Muito bom. Olha, gente, então, o pessoal está comentando muito. Olha, o Rodolfo. Não sei. Falando da liderança feminina, os desafios que ainda impedem mulheres de crescer no mercado. Pesquisa revela que 71% sente falta do reconhecimento e apenas uma minoria chega a altos cargos. Por quê, Carolina? Empreender é uma coisa da mulher, né? É natural da mulher. Verdade. A mulher de Provérbios, né? Em Provérbios 31, ela empreendia, ela vendia os tecidos e tal. Só que a gente não sente, eu tô falando por mim e pelas mulheres que eu converso, que eu mentoro em relação a isso. A gente não sente, não tem nenhuma medida de política pública que proteja a gente, que ajude a gente em relação a isso, a segurança de você sair para empreender, para fazer suas coisas. Hoje é difícil você ver alguma coisa que proteja a mulher nesse sentido. E tem a questão também, padre, que a questão do apoio, né? A mulher normalmente ela é mãe, ela é esposa, são vários pratos que você tem que equilibrar. E não é fácil, isso é um desafio muito grande. E nós temos muitas crenças invisíveis em relação a isso. Será que eu vou dar conta? Será que se eu for empreender, eu vou ser uma boa mãe? Eu vou continuar sendo uma boa esposa? Sendo uma boa esposa, boa mãe e tudo Exatamente. isso. Né? E a gente não tem hoje acesso a muita coisa que melhore o desenvolvimento emocional e cognitivo dessas mulheres para que elas cheguem ainda aonde elas merecem chegar, aonde elas devem chegar. E para as mulheres também crescerem no mercado de trabalho, a gente precisa também do incentivo e de um olhar dos líderes. Porque muitos líderes acabam não prestigiando as mulheres por conta que um dia elas vão precisar ser mães, elas vão sair para a maternidade, né? E elas não vão dar 100% de atenção no trabalho. Infelizmente tem. A mulher vai ser mãe, então olha que coisa. Infelizmente tem, como se as pessoas tivessem nascido de chocadeiras. É verdade. É verdade. É verdade. Uma vez que você não contrata uma mulher, porque existe a possibilidade dela ter filhos, ou quando ela já tem filhos, que ela vai precisar sair para levar um filho no médico, isso é um pensamento arcaico, porque todo mundo nasceu de uma mãe. E a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente para vários cargos de liderança, para empreender, para ter o próprio negócio. Então, eu acredito que não olhar para a mulher é um erro das empresas, dos líderes e também do mercado, que não tem tanto... A gente tem que buscar, cavar as nossas oportunidades. Então, existe um lugar. Líderes têm que ter esse olhar mais... Tem que ter. As empresas têm que começar, de repente, a olhar dessa forma também. Porque tá aí, a gente sabe que, de repente, uma mulher como líder sempre dá certo o negócio. Sempre, porque a gente tem uma Sempre, eu não sei, é impressionante. É divino isso, padre. Deus deu para a mulher uma sensibilidade, um radar, é como se fosse um radar, a gente consegue ver de longe. Eu até brinco, né, às vezes com alguns amigos e falo assim, se a sua esposa olhar para o teu amigo e falar, sai fora, que é encrenca, é porque é encrenca. A gente tem uma sensibilidade diferente. Você fala para a mulher fazer uma coisa, o negócio acontece. Jesus foi muito rápido no negócio. Se ele tivesse mandado um homem anunciar a ressurreição, até hoje a gente já não sabia. Mandou Maria Madalena. Foi! Até hoje não tinha chegado notícia pra gente. O homem já tinha desviado e tudo botiquim, não tinha trazido a notícia, né? Olha que coisa. O Adriano Barbosa falou assim, tenho muito orgulho em ser um agente Caritas Campo Limpo aqui, ó, que beleza, muita gente participando aqui, muito interessante aqui, ó. Delegado Palumbo, estou super feliz com essas suas PEC da Isabela Nardoni, parabéns, tá? Mais aqui, ó. Bairro onde ciclista foi morto teve 8 celulares roubados por dia em 2024. O ciclista, eu celebrei a missa de 7º dia dele na minha paróquia. Foi um caso que aconteceu aqui em São Paulo, foi notícia no Brasil todo, mas ali na região da Cidade Jardim, né? Cidade Jardim, né? Então, e por que de repente, né, delegado, a gente viu pelas imagens, tá? Ele dá a impressão que ele não reagiu, não fez nada e tal, e ele teve o celular roubado e foi morto. Antes a gente dizia assim, mas reagiu, né? Não, ele não fez absolutamente nada, ele estava inerte na bicicleta, o bandido pulou da garupa da moto, já efetuou o disparo. A grande verdade, padre, é que nós temos uma legislação muito fraca
E nós não temos um patrulhamento adequado e nenhuma investigação adequada. Aqui, por exemplo, onde fica a sede da TV, o 23DP. Isso aqui. A delegacia, você vai lá, 18 horas, está fechada. Final de semana, fechado. Feriado, fechado. Você vai para o 7º DP que fica na Lapa, fechado. A pessoa desiste de fazer BO. Se não tem quem faça BO, cai os índices criminais. Mas, na verdade, não está caindo. As pessoas estão deixando de fazer boletim de ocorrência. Quando você for levar seu filho na escola, repara se tem o patrulhamento, a ronda escolar. Conta quantas viaturas você vê na rua quando você estiver andando. Não vale muito na área central, porque aqui está cheio. Você que mora na periferia, conta quantas viaturas você enxerga. Então, o Estado está falhando no patrulhamento, na investigação, e os políticos que acham que bandido é vítima da sociedade, vocês têm sangue nas mãos, porque o bandido tem que temer a lei. A lei tem que valer para todos. É inadmissível que um bandido que mata um trabalhador saia na audiência de custódia ou que depois de 2 anos vá para casa num desses benefícios que a lei confere. Mas, infelizmente, somos 503 deputados, 81 senadores, boa parte deles não estão nem um pouco preocupados com a segurança pública do cidadão. O Rodolfo está perguntando o quê? Foi aqui na frente. Aqui na frente, a Sula Miranda, aqui na porta da Rede Vida. Estava ao vivo, a gente estava transmitindo o programa. Estava junto com a Claudete. Estava com a Claudete, a Cláudia aqui e tal. E o programa estava ao vivo. E ele passou de bicicleta e pegou. Agora, o delegado, você viu aqui em São Paulo, quem está andando, a gente tem agora a Guarda Civil Metropolitana, está inteirinho nas ruas. Tem que estar mesmo, padre. Agora, mudou, acho que um pouco a configuração da Guarda Civil aqui em São Paulo, né? Ela tem que ser transformada em polícia. Eu sou muito favorável a isso. Porque para a população, padre, tanto faz se é uma viatura da PM, da Civil, da Federal, da Guarda Civil, ela quer segurança. Eu tenho uma filha que anda de metrô e ônibus. Eu quero que a Guarda trabalhe como polícia, eu quero que a Polícia Militar esteja mais presente, que haja delegacias abertas em todos os locais, 24 horas, como era antigamente, né? Peraí, você me chamou a atenção. A delegacia não fica aberta 24 horas? Não. Não tem policiais, tem um déficit de mais de 10 mil policiais, não tem policial nem para fazer... Mas a delegacia fecha igual... Não tem policial, padre. Infelizmente, tem um déficit de 10 mil policiais. A propaganda que se faz é muito diferente da realidade. É muito diferente. Gente, você vai lá às 20 horas, tem um policial tomando conta do prédio. É isso. Mas antigamente era um delegado, um escrivão, 2 investigadores, um agente, um escrivão. Agora não. Não tem policial para fazer boletim de ocorrência, padre. Está capengando. O déficit da Polícia Civil é mais de 10 mil policiais no estado inteiro. Mas porque o pessoal não quer ser policial? Não, porque não eram abertos concursos públicos e porque o governo não quer mais abrir concurso público com tanta frequência. Na Polícia Militar, antigamente se fazia um concurso que era só por estado, dava mais de 100 mil candidatos. Agora o concurso é nacional, ou seja, você que mora em Brasília pode prestar o concurso para PM aqui na cidade de São Paulo. Nossa! Não dá 80 mil, 60 mil inscritos, padre. Por quê? No Brasil inteiro, Por quê? Porque paga-se mal, é mal visto. E o risco também no policial? O policial não pode sair. A minha filha queria ser policial. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. E eu tirei isso da cabeça dela. Porque eu não desejo isso para meus filhos. É o cúmulo do absurdo o policial não poder andar, de repente, não poder mostrar funcional dele, né? Porque senão ele pode ser morto. Tem pena de morte, basta ser policial. Olha, o meu escritório é aqui na Francisco Matarazzo, bem ao lado. Eu já prendi, acho que junto com a minha equipe, mesmo como deputado, uns 2, 3 ladrões de celular. Quando eu era vereador também prendi. Por quê? Porque tanto roubo que tem. No dia que a Sula Miranda foi roubada, estava ao lado da Claudete Troiano. Todas as vezes que eu tinha oportunidade no programa dela, eu falava, o que o ladrão não vê, ele não deseja. Então, é difícil falar isso, mas a gente sempre fala para as pessoas, não ostente. Vítima não tem culpa. Mas, por exemplo, minha filha anda de ônibus. Eu falo, filha, não adianta você colocar o seu foninho de ouvido, a pessoa sabe que porque o ladrão vai identificar que você está com o celular caro no bolso. Ele vai esperar você sair, você com o jeito franzino, você vai ser roubado. E meu medo não é que te roube, meu medo é que te machuque. Então, por favor, não use o fone de ouvido dentro do ônibus. É verdade, é verdade. Difícil, padre. A gente tem que falar isso. Mas a ineficiência e a culpa não é da vítima. A culpa é do Estado. É a ineficiência do Estado. Que tem obrigação de dar segurança para o cidadão. Exato. E você não tomou seu café. Não tem enganar, não. Tô tomando. Tem que tomar. Drenagem linfática emagrece? Saiba mais sobre o tema.
Isto é uma dúvida cruel. A drenagem linfática. Geralmente, quando a pessoa faz lipoaspiração, logo depois fala, vou fazer a drenagem. E a drenagem linfática emagrece? Então, ela não emagrece efetivamente. Ela não retira a gordura localizada. O que ela faz, ela retira o excesso de líquido do organismo. O líquido que está dando aquela sensação de que está inchado. Isso mesmo. Então, pós-cirúrgico é sempre indicada a drenagem por causa disso, por causa desse acúmulo de líquido no organismo. E a drenagem linfática, ela é feita com as mãos. Isso, é com as mãos. É uma massagem. É como se fosse uma massagem, mas ela é muito suave. E ela é feita em que lugar? Ela pode ser feita no corpo todo, inclusive na face. Ah, é? Sim. Olha. Quando você faz alguma cirurgia na face, ou então você está com algum problema de edema, você pode fazer na face também. Tá, porque é uma drenagem, e essa drenagem, ela drena a linfa, é aquela... Isso, na verdade, quando fazemos a drenagem, nós jogamos todo o líquido local para os linfonodos. Isso que eu ia saber, para onde vai esses líquidos? Vai para os linfos e aí eles eliminam e excretam. Você joga os líquidos para os linfonodos. Isso. E aí os linfonodos que vão eliminar esse líquido. Nós temos alguns linfonodos no organismo, que são nas axilas, virilha... Onde dá íngua, né? Onde dá íngua, né? Isso mesmo. Olha que interessante. Aí é por isso que vai acontecer. E ela não precisa de amassar demais. Não, são movimentos peristálticos do organismo. É muito suave. Entendi. O movimento é parecido com aquele movimento do intestino. Isso, sei. Bem suave. Olha que interessante. Então, funciona. Funciona. Não é que ela emagrece, mas ela tira aquela sensação de que a pessoa está inchada. Isso. Que a pessoa, às vezes, olha e está assim... Isso mesmo. Olha que interessante. A Nádia Albanese falou assim, a doutora Ellen Decares é a melhor de Alphaville região. Uau! Olha aqui. A melhor de Alphaville região. E o Júlio Silva falou, delegado Palumbo, obrigado por lutar pelo povo. Olha aí. Todo mundo tá... Um herói aqui. Não tem um hater me xingando aí, não, padre? Deve ter, né? Até agora me perseguem. Até agora não tem um hater, né? Não deu tempo ainda. O pessoal tá falando PEC Isabela Nardoni. O que é PEC Isabela Nardoni? PEC Isabela Nardoni é uma proposta de emenda constitucional para a gente mudar o artigo 5º. O que vai dizer isso? Por exemplo, Alexandre Nardoni pegou 32 anos de cadeia. Ele ficou 16 e já está na rua. Todas as vezes que ele vai viajar para o Guarujá ou ficar aí mostrando fotinha, quem sofre é a Ana Carolina Oliveira. Então essa PEC muda. Cometeu crime de hediondo, estupro, feminicídio, pegou 30 anos, vai ficar 30 anos preso. É isso. Então essa é a PEC. Precisa de 171 assinaturas de deputados. Quantas assinaturas? Precisa de 171 assinaturas de deputados. Aproveito a audiência? Não tem. Deve ter umas 110. Cobre o seu deputado, independente do estado que ele seja, ou independente do partido. Isso aí não é uma pauta de direita e de esquerda, isso é uma pauta do povo que quer segurança pública. É a lei Isabela Nardoni. PEC Isabela Nardoni. Eu estou vendo aqui muita gente falando sobre essa PEC Isabela Nardoni. Muita gente falando mesmo aqui, ó. Interessante mesmo, olha aí. Deixa eu ver. Tem um aqui, ó. Não está xingando, mas está falando aqui. Delegado Palumbo para prefeito de São Paulo. Lançando a Por favor, é melhor me xingar. Brincadeira. Lançando a brincadeira. Tempo de Deus. Vamos ver aqui, ó. Para as meninas, a exposição ao empreendedorismo pode ser um diferencial importante. E Totalmente. Porque você vai ganhando confiança, né? Você já vai desenvolvendo as habilidades que você vai usar já desde pequena. Desde pequena. As minhas filhas eu incentivo demais. Elas têm até uma matéria na escola que é sobre empreendedorismo. A gente tem que incentivar. Não só as meninas, os meninos, todo também, mundo. Eu acho interessante. O Brasil é um país... Mas as meninas, porque geralmente a gente dá para as meninas brincar fogãozinho, panelinha. E de repente pode a gente dar outras coisas para brincar. Também, pode dar a panelinha, padre, pode dar o fogãozinho, mas ela vai fazer bolo para vender. Ela vai fazer o pão de mel para vender. De repente vai ter uma rede de docerias aí, franquias no Brasil inteiro, até no mundo. Então a gente tem que incentivar as meninas a empreender, porque isso é natural da gente. A gente nasceu com essa habilidade. Que interessante, Eu acho que expor mesmo as crianças ao empreendedorismo é interessante, né? Lógico. Sabe por quê? Você pode ser médico, você pode ser advogado, você precisa ser um bom vendedor, em qualquer profissão. E ser um bom vendedor está muito relacionado com você saber empreender.
Doutora, se não souber empreender, para onde vai a clínica dela? É verdade. Se ela não for uma boa vendedora, uma boa Os empresária. médicos dizem isso hoje, falando, não adianta você formar mais em medicina. Você tem que ter a maneira de levar essas pessoas, senão não tem jeito. Não, e ela falando aqui, eu preciso pegar o arroba dela, eu preciso conversar com ela. Viu? É isso, é importante, todas as áreas, não importa o que você faz, você sempre precisa saber se vender, ter inteligência emocional e ter um olhar já diferente para o empreendedorismo. As pessoas têm vergonha de dizer que são vendedoras. Eu sou vendedora o tempo inteiro, eu me vendo o tempo inteiro, nata. Eu desde pequenininha vendia coisas, já incentivo as minhas filhas. Porque não é só vender, eu te dou, né? Não para colocar dinheiro nas relações das crianças, que isso pode ser até perigoso, mas eu tô dizendo, mostrar que a gente se vende. Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô vendendo as minhas ideias, o padre vende dele, todo mundo aqui tá vendendo as ideias. Você precisa convencer as pessoas daquilo que você verdadeiramente acredita, senão você morre com as suas palavras, com o seu tesouro, com tudo. Muito interessante. Pessoal falando aqui, ó, parabéns para Dercílio, seu trabalho faz a diferença, inspira muitas pessoas. Amém. Olha que beleza. Cirlei Oliveira, parabéns para Dercílio pelo Caritas e por ter toda a dedicação com a paróquia São João Batista, no Taboão da Serra. E tá falando aqui o delegado Palumbo, é ótimo. A Maria Aparecida, votei nele. Obrigado, Maria Aparecida, obrigado. Agora a gente tá vendo quem votou. Já vimos 2 votos, a minha mãe e a Maria Aparecida. Você já 2 votos você tem aqui, ó. A próxima você vota também. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver aqui os projetos da Caritas. Olha aqui, Padre Ercílio, nós temos aqui, ó, esses são projetos que a gente está apresentando, né? Corte de cabelo e alegria, o CCA São Luís Gonzaga, Cozinha Solidária, Jardim Horizonte Azul e Vivência e Integração, isso aqui no nosso Bom Conselho. Esses são os trabalhos da Caritas Campo Limpo. Campo Limpo. Primeiro, eu gostaria eu não posso esquecer, a minha equipe técnica pediu que eu deveria dizer que nós trabalhamos com fortalecimento de vínculo, convivência e proteção social. Isso. Então, na prática, o que a gente faz? Nós acolhemos adolescentes, crianças, idosos de alta vulnerabilidade ou não, porque os adolescentes eles têm direito de estarem onde os espaços oferecerem lugar para eles estarem. Então, no Centro para Crianças e Adolescentes, nos lugares de alta vulnerabilidade, lá as crianças vão prioritariamente para além das ações socioeducativas, elas vão para comer. Olha. É o lugar onde elas se alimentam. Onde se alimentam. Às vezes a única alimentação. A única alimentação. Então, por isso que temos que ter muito cuidado. As cozinhas solidárias, a gente não tem parceria pública com a prefeitura nem com o Estado. Mas as paróquias que cuidam de tudo, que subsidiam tudo. As paróquias que mantêm? Sim, as cozinhas solidárias. Então, a Caritas e as Caritas paroquiais, as unidades das Caritas paroquiais, elas subsidiam tudo isso. Esse pessoal que está cortando o cabelo, eles são voluntários. A Caritas tem uma rede de voluntariado muito grande. Muito grande, olha que interessante. E um outro trabalho muito bonito são trabalho com os idosos. Inclusive, eu lembrei agora que o delegado Palumbo, ele teve ali a destinação de uma emenda parlamentar para o CCA São Luís Gonzaga, do padre André Vascon. Lembra? Olha aí. Padre, eu procuro ajudar instituições católicas, né? Então a gente ajuda a Aliança de Misericórdia, Século XXI a gente está tentando ajudar. Essas instituições sérias que acabam ajudando a população mesmo, né? Que esse dinheiro não é meu, é dinheiro do povo que tem que votar. Olha que coisa. E ele nem estava trombeteando isso, né? O padre que lembrou, olha que coisa. E nós estamos à disposição para ajudar, né? Então, 84% das minhas emendas eu mando para a saúde, que é onde realmente as pessoas estão precisando. O restante eu divido entre as instituições católicas e a segurança pública. Sim. Muito interessante. Tem uma pessoa que falou, encontrei o delegado Palumbo na feira de Cachoeirinha, ele foi muito atencioso comigo. Meus votos, padre, a maioria vem de então não é só tipo que ele está fazendo. Vem de comunidade e favela, meus votos. Olha que interessante. Onde eu mais fui bem votado, Cidade Tiradentes, Brasilândia, Capão Redondo. Eu acho que o político tem que servir o povo nas áreas onde eles precisam.
Deixa eu falar uma coisa com o delegado sobre a questão do jogo Roblox e a pedofilia. Dá pra gente... Roblox, as crianças sabem que o Roblox é entre as crianças é uma febre. É uma febre. Nossa, o Roblox é... E feio aqueles bonecos. É feio aqueles bonecos. As crianças adoram, né? Não sei por que é tão... gosta daquilo, né? Então, tem essa ligação com a pedofilia? Na verdade, muitos pais, né, acabam deixando o filho no quarto 6, 7, 8 horas no celular, no computador e achando que, olha, tá tranquilo, não dá trabalho. Lá ele tá conversando com um pedófilo, tá conversando com um traficante, tá conversando com um monte de gente que não deveria. E esse jogo tem um chat. E aí as pessoas, os pedófilos, acabam se passando por crianças para atrair. Porque o jogo é online. É online. Então eles começam a conversar. Se passa por criança e começa a conversar. Tem que tomar muito cuidado. Olha, padre, o senhor é dos meus, hein? Estou me policiando aqui para não falar essas palavras. Olha... Vou votar no senhor, viu? Eu vou votar. Mas por que isso, deputado? Infelizmente acontece isso. Então eu faço muitos vídeos de alerta para os pais. Porque às vezes seu filho está lá no quarto, 6, 7 horas, você acha que ele está tranquilo? Desconfie, se você tiver num sábado à tarde, um solzão, piscina no condomínio, e teu filho quer ficar jogando, isso não é normal. Desculpa, mas isso não pode ser normal. Tira essa porcaria das mãos dele, manda ir pro clube, manda jogar bola, manda pra piscina, porque a culpa é nossa. Eu tenho um filho de 12 anos, então a minha mulher é rígida com ele, parece um sargento da PM. Falou, pode largar esse celular. Você vai pro clube, você vai jogar bola, você vai fazer atividade física, porque senão eles ficam aqui, ó, o tempo todo, ficam alienados. E ali tem a abertura para pedófilos. Olha que perigo. Acabou? Olha, acabou o programa. Não. Sinceramente. Não. Olha, ó. Nossa, quanta gente comentando, quanta gente falando, tá doido. Ó. Muito bem, a música do delegado Palumbo, vamos ver aí, ó. Vamos lá. Enquanto isso, eu queria... Cadê a música? Tá baixinho. Ela começa baixinho mesmo. Ó. Delegado, deputado, muito obrigado. Queria agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui. Quero deixar aqui, ó, primeiro o site do delegado, delegadopalumbo.com, delegadopalumbo.com, e siga no Instagram o delegado, @delegadopalumbo, @delegadopalumbo. Muito obrigado. Eu agradeço. Carolina Diniz, a teacher dos famosos. Empreendedora, ela é empresária. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, é muito bom. Atenção, vai seguir no Instagram, @teacher dos famosos. Isso aí. Ó, vamos seguir lá. Padre José Hercílio, muito obrigado, muito obrigado. Tantas informações relevantes e importantes. Olha aqui, ó. Vamos acessar o site da Caritas Campo Limpo. Caritas CL, Campo Limpo.org.br. E no Instagram você pode seguir agora Caritas Campo Limpo e pode @Caritas Campo Limpo, e o do Padre Hercílio @Hercílio Pessoa com H, @Hercílio Pessoa. Muito obrigado, Padre, muito obrigado. E a doutora Ellen Decares, que harmonização glútea, para quem quiser fazer, vai entrar lá, olha lá agora, @doutora DRA Ellen Decares. Ellen Decares, pode entrar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Que bom, olha que beleza. Muito bem, acabou o programa, aumenta o som. Obrigado. Como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu desconheço.